passado e presente, era em uma tarde como outra qualquer. No horário terrestre, algo em torno das 16 horas. O sol, como se quisesse ser testemunha privilegiada do grande encontro, demorava a se inclinar para o horizonte, teimosamente suspenso na atmosfera, observando a tudo e a todos com os seus raios que refletiam a glória da criação. Há aproximadamente 2000 anos, em um certo dia, nas terras da Palestina, esse mesmo astro encontrava-se próximo ao seu zênite, sendo obrigado, por força de sua posição astronômica, a ser observador do mais pobre e ignorante de todos os crimes registrados na história da humanidade. O sol abrasador, calor sufocante. Um homem preso ao madeiro da ignorância judaica e romana, cercado por 2 revolucionários também crucificados. Legionários romanos, furiosos por ali, estarem em pleno sol. Na hora mais desagradável do dia, após cumprida a execução, aguardavam impacientemente a consumação da morte dos 3 homens, cruelmente descansando flagelados, para que pudessem retornar aos seus aposentos, para a folga que cairia justamente na festa pascal judaica do dia seguinte. Homens rudes que olhavam a toda hora para o astro-rei reclamando da demora de sua lenta descida para o horizonte, como se quisesse marcar nos corações daqueles espíritos embrutecidos a infelicidade do ato que acabavam de praticar. Algumas mulheres choravam congregadas em pequenos grupos ao redor daquela elevação de terra que passou à história como sendo o Gólgota. Alguns poucos homens taciturnos colocavam-se à distância com suas vestes escuras, homenageando com as suas posturas silenciosas o sofrimento daquele homem que, entre os crucificados, era o único a permanecer em silêncio. Outros passavam ao largo, expressando, através de gritos inconsequentes, frases jocosas desnecessárias, que registravam ainda mais a miséria do espírito humano. Alguns familiares e amigos dos crucificados, corajosamente reunidos em um pequeno grupo, caracterizado pelo desespero e pela aflição presentes em cada um dos seus membros, encontravam-se bem próximos ao local da crucificação. Uma mulher, dentre as outras do grupo, apoiada em um rapaz bastante jovem, pede para aproximar-se, o que lhe foi permitido. Escutamos o crucificado do meio balbuciar algumas poucas palavras para os 2 que se aproximaram, e que logo depois se afastaram lentamente. O sol continuava teimoso lá no alto. A impaciência e o calor aumentavam cada vez mais. Um silêncio repentino se fez, como se toda a natureza calasse as suas diversas vozes para ouvir a de um simples homem que, naquele instante, começava a pedir a um pai que só ele deveria conhecer, que perdoasse a todos nós que, por ignorância, estávamos praticando aquele ato. Estava de costas para o crucificado, procurando identificar em algum ponto do ambiente que nos rodeava o motivo para aquele silêncio incomum, quando escutamos aquele homem estranho pedir ao pai dele que nos perdoasse. Voltei-me, devagar, procurando os olhos daquele homem, e o fato é que, a partir daquele instante, tive uma certa dificuldade em encarar o crucificado do meio. Algo se arrebentara dentro do meu espírito. Alguns dos outros legionários também se inquietaram. A sensação de termos feito algo profundamente errado e injusto se instalara no nosso íntimo para nunca mais sair. Observava as condições dos outros crucificados, quando comecei a perguntar a mim mesmo o que tinha eu a ver com as brigas e desentendimentos dos judeus. Apenas por algum tipo de má sorte é que me encontrava ali. Já tinha servido em diversos locais que refletiam a glória e o poder de Roma, cumprindo de forma eficiente as leis do mundo romano, e seria exatamente ali, naquele fim de mundo, que iria começar a fraquejar frente a mais um dos muitos condenados que eram para fazer valer a justiça de César, executados a toda hora, ainda aturdido pelo que acabara de escutar do crucificado. Quedei-me,
pensativo, procurando dar fim àquela aflição que se fizera inapelavelmente no meu íntimo. Por que não descia logo, escondendo-se no horizonte? Mas, e o sol? Acabando com tão demorada e irritante execução, aproximei-me do crucificado do meio para verificar a quanto ia a sua resistência e, com certa dificuldade, o encarei. O espírito daquele homem, através do seu olhar, entrou de vez no meu coração para também nunca mais sair. Anahora senti-me como uma criança apanhada em plena falta. Contudo, a paz que vinha daquele olhar era incompatível com seu estado físico. Aquilo não era possível. No entanto, assim, o era. A sensação que emanava daquele homem era de suavidade, de fraternidade. Apesar de toda a dor horrenda que sentia, virei o rosto para logo depois tornar a olhar para o crucificado. Pouco havia nele do homem que pela manhã, ao ser entregue aos meus cuidados, após ter sofrido os primeiros flagelos, recebera a visita de uma senhora aflita, que depois soube ser sua mãe. Era a mesma que na companhia do jovem rapaz aproximara-se da cruz. Entretanto, antes de permitir a entrada daquela senhora até onde estava o homem que ia ser crucificado, adentrei o ambiente onde encontrava-se o prisioneiro, procurando observá-lo. Notei, de minha parte, que era eu que estava sendo observado. Eram os mesmos olhos que, por detrás de tanto sofrimento, ainda expressavam paz, brandura e amor. Efetivamente, não era aquele o meu dia. Não era possível tal fato. No entanto, assim, o era. Quem era aquele homem de quem pouco ou quase nada sabia a respeito? Que poder ele tinha que, sem nada fazer, perturbava o mais fundo de minha alma? Afastei-me profundamente perturbado, expressando ao sol o meu desapontamento por tão pouca colaboração. Os momentos lentamente se passaram. De repente, mais uma vez, aquele extraordinário silêncio que, como que penetrava no mais íntimo do meu espírito, se fizera presente. Desconfiado, não mais procurei coisa alguma ao redor do ambiente em que nos encontrávamos. Olhei fixamente para o crucificado do meio que, imóvel na sua agonia, começava a contorcer-se lentamente. De quantas batalhas havia participado, e nem mesmo quando do silêncio, dos esconderijos à espreita do inimigo, jamais percebera tamanha e incômoda ausência de qualquer tipo de som. Mas de repente, como se todo o oxigênio existente no ar estivesse concentrado nos pulmões daquele homem, ele, com uma voz que era misto do desespero físico e da mais autêntica e irresistível majestade espiritual, começou a emitir sons que não pude compreender. Tudo estava parado ao redor. Encontrava-me cabisbaixo, pois repentinamente muito me afligia assistir o sofrimento daquele homem. Quando comecei a escutar mais uma vez ele chamando o seu pai para entregar o seu espírito, pois a sua obra estava acabada. Tudo estava consumado. O sol, como que envergonhado frente a tanta injustiça e entristecido frente a tanta dor, sumira de repente em plena tarde. Sem maiores explicações, não atinava com o que estava ocorrendo. Mas como entender coisas do alto se não compreendia o que estava se passando a poucos metros de distância? Porque tudo tremia de repente. Que tempestade fulminante e inesperada era aquela que acentuava ainda mais a inquietação que reinava entre nós. Tristes e infelizes testemunhas de tão hediondo erro, o sol, da mesma forma intrigante como sumira, instantes depois, voltara a brilhar. Tudo cessara, como se, com vergonha do que acabara de assistir, corria, agora, célere para o horizonte, pondo de forma misericordiosa um fim ilusório ao que acabáramos de promover. Quase 2000 anos depois, voltávamos a observar o astro-rei,
plena tarde, desejando que ele, agora, não andasse tão rápido, lá permanecesse, teimosamente suspenso na atmosfera, para dar tempo a que se cumprisse o que fora prometido por aquele mesmo homem que, do madeiro do seu sofrimento, olhava a todos com carinho e afeição. Em plena tarde do agreste nordestino, estávamos nós, os mesmos personagens espirituais de outrora, esperando a volta do crucificado do meio, como ele mesmo prometera.